Bom, o assunto agora aqui no Jornal da Manhã é a crise na Venezuela. Lembrando que na última quarta-feira a Corte Suprema de Justiça decidiu assumir as competências da Assembleia Nacional. Claro que a situação foi revertida, mas a crise permanece. No último sábado, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, participou em Buenos Aires de uma reunião de chanceleres que foi convocada pelo Mercosul para discutir a situação na Venezuela. Ministro Aloysio Nunes Ferreira, bom dia, muito obrigado pela sua atenção. Muito bom dia a vocês e aos ouvintes nossos. Ministro, qual é a saída? É claro que os países vizinhos têm um papel importante para discutir principalmente a questão econômica, só que uma interferência num país, obviamente, que não pode ser feita. De que maneira é possível que a Venezuela saia dessa situação e de que forma não só o Brasil, mas os outros países da América do Sul podem ajudar a Venezuela? Bem, é claro que nós não podemos interferir diretamente, mas não há dúvida também de que a pressão internacional tem um papel a desempenhar na solução da crise. Foi assim, eu me lembro, no caso do Brasil, no tempo da ditadura brasileira, houve todo um processo de pressões internacionais, de isolamento internacional, que criou incômodo aqui no Brasil para a ditadura e, de alguma maneira, pressionou para uma abertura. Mas, evidentemente, os fatores internos são preponderantes, né? Bom, a reunião de sábado foi uma reunião importante porque, pela primeira vez, houve unanimidade nos países do Mercosul em declarar que na Venezuela houve uma ruptura da ordem democrática, que não se limitou ao episódio a que você se referiu, da Corte Suprema ter usurpado as competências do parlamento, mas que vinha já acontecendo há um bom tempo, né? Agora, o que é preciso, na minha opinião, é que haja, por parte da oposição e do governo, que haja concordância quanto, no meu entender, um ponto essencial, que é a realização de eleições, né? A oposição bate muito nessa tecla. Há eleições regionais previstas para este ano e já haviam sido adiadas. O governo havia adiado unilateralmente a data das eleições. Imagina você, o governo resolve que a eleição prevista no ano passado não se realizaria mais, se realizaria neste ano. E colocou uma série de obstáculos para que os partidos políticos pudessem participar dessa eleição. Os partidos políticos toparam a parada da oposição e estão se cadastrando, fazendo um movimento de recadastramento para se habilitar nas eleições. Agora, esse, no meu entender, é o ponto central, a possibilidade de você marcar eleições, eleições para esse ano, e uma vez marcadas as eleições, começa a haver todo um processo para que as eleições se realizem de uma maneira minimamente leal e confiável, né? Ministro, bom dia, Marco Antônio Villa, ministro. Bom dia, Marco Antônio. O senhor está falando de eleição num regime que suprime as liberdades e que se utiliza da estrutura de Estado para repressão político-partidária e da sociedade civil como um todo. Será que não um pouco de otimismo do senhor, quer dizer, que seja, e dos membros do Mercosul, que seja possível ter eleições transparentes mesmo na Venezuela? Será que não era o caso, ministro, de expulsar a Venezuela do Mercosul? Bem, a expulsão da Venezuela do Mercosul, Marco Antônio, ela pode acontecer se aplicando à Venezuela as regras do chamado Protocolo de Ushuaia, que é um tratado firmado pelos países do Mercosul. Acontece que esse Protocolo de Ushuaia, ele tem regras de procedimento, né? Não se decide expulsar um país assim, de uma hora para outra. O próprio protocolo preconiza uma sequência de passos para que isso venha a acontecer. O primeiro passo já foi dado no sábado, que foi a constatação por parte dos 4 países de que houve uma ruptura da ordem democrática. O Uruguai vinha relutando em dar esse passo, porque, em razão da composição política do governo uruguaio, nesse sábado, o representante do Uruguai, o chanceler do Uruguai, concordou em caminhar conosco na direção desses passos que estão previstos no protocolo de Ushuaia, que poderão levar à expulsão. Mas eu espero que não leve, eu espero que haja algum tipo de reversão nessa escalada autoritária e que se consiga abrir mais espaço para a democracia na Venezuela. O segundo passo vai ser agora consultas junto
própria Venezuela, consultas junto ao governo, ao executivo, ao judiciário, à Corte de Justiça, à Assembleia Nacional, enfim, você vai ter agora uma sequência de reuniões para explorar, junto a esses três componentes do quadro político na Venezuela, possibilidade de se encontrar um caminho para a saída da crise, né? Enfim, é o Mercosul atuando como digamos, uma espécie de facilitador para a solução do problema. Se porventura nada disso ocorrer, sim haverá a expulsão. Mas é preciso que antes da expulsão, haja seja observado um procedimento previsto no próprio protocolo de Ushuaia. Ministro, bom dia, Vera, tudo bem? Como vai, Vera? Bem, o recuo anunciado pelo governo venezuelano aí no fim de semana, diante da reação do mundo à ditadura explícita que se transformou a Venezuela, muda alguma coisa nessas tratativas referentes ao Mercosul, a seu ver? E muda alguma coisa no sentido de que eles caminham mesmo para ser uma ditadura acabada? Eu acho que essa reação, essa mudança que foi operada na Venezuela, a que você se referiu, quer dizer, a Corte Suprema, instada pelo Maduro e pelo Conselho Nacional da Revolução, coisa que que ele reuniu, mostra que há dentro digamos assim, do bloco no poder da Venezuela alguma hesitação, né? Houve um recuo decorrente da pressão internacional, não há dúvida, mas, sobretudo, eu acho que ele aconteceu porque o próprio Nicolás Maduro sentiu que dentro do seu bloco nem todos estavam dispostos a acompanhá-lo no rumo da ditadura aberta e declarada. O ministro, o exemplo mais claro, só me permite, por favor, foi a manifestação da Procuradora-Geral da Venezuela, que era uma pessoa muito ligada ao chavismo, e foi ela uma voz muito forte a denunciar o absurdo desta usurpação dos poderes do parlamento pelo tribunal. A voz forte dela é sinal, no meu entender, de uma fissura dentro do bloco no poder, o que abre espaço, eventualmente, para alguma mudança. O ministro, é claro que nosso tempo infelizmente está esgotado, mas a gente não pode deixar de perguntar para o senhor sobre mais duas questões. Primeiro, o que aconteceu no Paraguai com manifestantes colocando fogo, inclusive, no Congresso. E a eleição no Equador. O Paraguai foi essa coisa grave, botaram fogo, depredaram o Congresso. O Congresso, acho que é um fato grave, tensão política. Mas o Paraguai tem uma diferença essencial em relação à Venezuela, que ele tem lá um poder judiciário, né? Tem um poder judiciário ao qual as pessoas podem recorrer, já recorreram. O próprio presidente da República, o presidente Cartes, está chamando a um apaziguamento. Enfim, foi uma crise grave, mas que no meu entender, não leva a nenhum tipo de ruptura. Ministro Aloysio Nunes, só uma parte final sobre a expulsão ou não da Venezuela. O que é esse protocolo de TRAI que o senhor falou? Não, o TRAI não, o Ushuaia. Como é que chama? Ushuaia. Ushuaia. O que é esse protocolo? O protocolo é uma parte, é um texto de direito internacional, um acordo firmado entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, ao qual a Venezuela aderiu, em que os países se comprometem a respeitar a democracia, a democracia. Qualquer ruptura da ordem democrática, é o que diz o texto desse acordo, sim, leva a um procedimento que pode ter como consequência a exclusão do país do bloco, ou a suspensão definitiva do bloco. Ok, obrigado. Ministro Aloysio Nunes Ferreira, das Relações Exteriores, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Boa semana, ministro. Boa semana para vocês.